Glória a Deus. Agora à tarde, põe aqui, senhor. Não, isso aí. O ano passado, no ano passado nós falamos sobre isso, mas a gente esquece, né? Estatisticamente, 65% do que você ouve e vê, você esquece em 48 horas. E 75% do que você ouve, você esquece em 48 horas. Então imagina, né? Um ano, dá para esquecer bastante coisa se você não anota. Então, nessa manhã eu vou recapitular, agora de tarde, eu quero recapitular. Foi dito o ano passado, mas eu sei que a gente é complicado. A gente é tardio demais em atender a voz de comando. Então tem que estar repetindo, na esperança de que cada vez o número de libertos aumente, na esperança de que cada vez o número de pessoas, de jovens livres aumente, né? Então por isso que a gente repete. E ontem à noite nós vimos que os demônios raízes de toda forma de imoralidade sexual, a sensualidade é lascívia. E a gente leu alguns textos, né? E vocês viram naquele filme como que funciona o mundo espiritual. E é aquilo ali mesmo. Então há uma proposta muito sedutora para poder capturar as pessoas. Um conceito que é muito importante você guardar: ninguém dorme santo e acorda profano. Sempre haverá um processo. Ninguém dorme santo e acorda um adúltero. Ninguém dorme santo e acorda uma prostituta, uma lésbica, um gay. Não existe isso. Sempre haverá um processo. E o nosso desafio é estarmos vigilantes a esse processo. Porque está escrito: aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Então significa que tanto eu quanto vocês estamos passíveis, temos que ficar atentos, né? Então você tem eu quero colocar aqui agora, 3 portas de entrada, pelas quais esses demônios entram na vida de uma pessoa. Então vamos lá. Primeiro, hereditariedade ou espíritos familiares. Eu sei que muita gente tem dificuldade com essa questão de batalha espiritual e tal. Ok, eu não estou aqui colocando essa primeira porta anulando o sangue de Jesus, não. Quando uma pessoa se une a Cristo, automaticamente o sangue de Jesus vem sobre ela. Acabou. Não existe quebra de maldição mais poderosa do que o sangue de Jesus. Amém? Amém, igreja? Então o sangue de Jesus, ele faz todo o trabalho de quebra preciso, necessário. Só que eu tenho que saber contra quem eu estou lutando. E a maioria das pessoas que naufragam na fé é porque desprezam o inimigo que elas estão enfrentando. E Paulo diz que nós não podemos desprezar os ardis de Satanás. Não podemos. Ele é astuto. Ele está derrotado. Ele já foi derrotado. Só que a influência dele ainda existe. Ele ainda tem a oportunidade de lançar influências. Isso enquanto ele não é jogado no inferno. Então até lá eu preciso vigiar. Então a primeira porta de entrada são hereditariedade ou espíritos familiares. É muito importante você saber como é a sua ascendência ou como foi.
os seus avós, os seus pais, tios? Qual foi o problema que perturbou a sua ascendência? Será que o seu pai matou, o seu avô matou, o seu bisavô matou, o seu bisavô adulterou? Porque isso vai mostrar para você contra quem você tem que lutar hoje. Ou melhor dizendo, quem é que você vai ter que resistir hoje? Porque às vezes, irmãos, nós ficamos desapercebidos e não conseguimos entender de onde vêm as lutas. Primeiro, elas vêm do coração, mas segundo, elas vêm daquilo que me perdeu. Então, quando meu pai converteu, minha mãe converteu, ou eu converti, eu quebrei uma ação geracional de Satanás, e isso enfurece o reino das trevas. Quanto você está entendendo? E só tem um jeito do inimigo voltar a ficar tranquilo, quando ele recupera a vida que ele perdeu. Simples assim. Então ele vai continuar tentando. É muito importante você saber sobre a sua ascendência, para entender sobre isso aqui. Anote aí Êxodo 34:7 e João 9:2. São os textos que você tem de base para esse ensino aqui, esse ponto aqui. Segunda parte. Ou, melhor dizendo, segunda porta. Traumas não curados. Êxodo 34:7. João 9:2. Vai entendendo aí. Aqui eu quero me demorar um pouco mais, porque a maioria das pessoas que tem problema, principalmente na área sexual, é derivado de traumas. Ao longo desses 8 anos, eu tenho conversado, aconselhado milhares de pessoas, muitas pessoas, e a grande maioria, 90%, sempre tem o mesmo problema. Ele foi traumatizado na sua infância. E aí pode ser um abuso, pode ser uma experiência negativa. Talvez na infância você viu 2 adultos tendo uma relação sexual, não sei. Traumas são traumas. Aos 8 anos de idade, 8 anos de idade, a primeira classe de demônios que me foi apresentada me levou a trocar carícias com um menino que era meu vizinho. Nós não chegamos a praticar o ato sexual, mas nós trocamos carícias muito tempo, e isso foi um trauma na minha vida. E por causa desse trauma, aos 9 anos, um ano depois, eu fui apresentado à classe de demônios que então me possuiria até os 28 anos de idade, os demônios da masturbação. De maneira que dos 9 anos aos 28 anos de idade, eu não me lembro de nenhum dia que eu ficasse sem me masturbar. E no tempo da minha restauração, então o Espírito Santo teve uma abertura para me mostrar que tudo que eu vivia tinha a origem desses traumas. O primeiro trauma apresentado na palavra está em Gênesis 4, no episódio de Caim e Abel. Ali diz que Caim trouxe o fruto do seu trabalho e Abel também da gordura do seu gado. E por algum motivo Deus não se agradou do sacrifício de Caim. E isso, irmãos, promoveu um trauma em Caim. Só que Deus, como um pai de amor, ele veio então e ele diz: Caim, por que você está andando descaído, né? Por que seu semblante está descaído, você está andando assim? Se você fizer direito, não é certo que eu vou te aceitar? Então o problema de Deus não estava com a pessoa, mas com a conduta.
Quantos estão entendendo isso? E os traumas, irmãos, eles têm como propósito nos lançar em condutas destrutivas. Todo trauma tem como propósito me lançar em condutas destrutivas, desvios de conduta. Então a maioria das pessoas tiveram alguma situação dessa. E o que está escrito, ele é poderoso para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade. É isso que está escrito. Aquele que se humilha será exaltado. Portanto, irmãos, não tem jeito. Eu não tenho desculpa de viver uma vida entregue a traumas. Eu não tenho desculpa, porque a palavra foi liberada para mim para que eu fosse curado. É vergonhoso? No início, sim. Mas quando Deus começa a te usar, você vai ver que aquilo ali vai ser usado, transformado em dupla honra. Eu não tenho alegria de falar das coisas que eu fiz, mas eu tenho alegria em ver as pessoas sendo libertas. Então é muito mais do que ficar triste pelas coisas que eu falei ontem à noite de mim mesmo, foi a alegria de ver as pessoas sendo libertas aqui na frente ontem. Então uma coisa supre a outra. Agora, se você fica calado, esse trauma pode se transformar num câncer, uma doença crônica que vai lançar você no inferno. Todo sintoma pode se transformar numa patologia, numa doença. Se ele não for tratado enquanto sintoma, ele vai transformar-se numa doença. E é tão maravilhoso, irmãos, que o nosso corpo sempre nos avisa quando está errado, já viu? Tem uma dor de cabeça, íngua, enfim, série de situações. Assim também é o nosso espírito. O nosso espírito sempre vai nos avisar situações que estão promovendo amargura em nós. Como assim, pastor? Primeiro, tudo na sua vida que produzir ansiedade com o senhor, parece? Tudo na sua vida que produzir ansiedade aponta para um trauma. Quando você está em Deus, o que move o seu coração é a paz, não é a ansiedade. Então, se você hoje está num relacionamento sentimental que está produzindo ansiedade, chuta que é laço. Não tem nada de Deus nisso aí. E Provérbios diz que a posse antecipada da herança no final se torna maldição. E a esposa, o esposo, é a herança do Senhor. Então, se você tomar posse antes, você vai caminhar em maldição. Então, primeiro ponto: aonde tem ansiedade, tem uma situação traumática. Segundo ponto: aonde tiver dúvidas, tem uma situação de trauma. Quando você caminha em cura, então você caminha em fé. E quando você caminha em fé, você não tem dúvidas, você tem certezas. Você tem convicção. Quantos estão entendendo? Amém, igreja? Amém, irmãos? Então, se há uma dúvida, meu amigo, sai fora. Minha amiga, vaza. Jesus disse que a palavra do cristão seja sim, sim, e não, não. Ou seja, sim com a mente, sim com o coração. Não com a mente, não com o coração. É uma harmonia. Agora, se há uma dúvida, então não é de Deus. Né, ele é tão bonitinho, mas eu não sei se ele é e tal. Eu já sei, não é. Né?
Dúvida. As coisas do reino de Deus não vêm através de dúvidas, elas vêm através de convicções. O reino de Deus é manifesto em certeza, em convicções, e ponto final. Foram 2 anos chorando pela minha esposa, porque ninguém acreditava que ela seria minha esposa, mas eu sabia, eu não tinha dúvida. Eu falei, é ela, porque Deus me falou. Aqui, mané, não sei o que, perepepe, babá, ok, tudo bem. Qual é o tempo? 2 anos. Misericórdia. Vamos lá. 2 anos, eu não podia sentar na mesma fileira de cadeira que ela estava. Eu não podia pegar na mão dela. Eu ia para a mesma igreja que ela estava e eu ficava olhando para ela de longe, assim, a baba escorrendo. E eu pensando, 2 anos, 2 anos, 2 anos, 2 anos, 2 anos, 2 anos, 2 anos. Só que o tempo, irmão, sempre passará. E os 2 anos passaram. Então, onde estiver dúvida, não adianta, pastor, mas isso é muito radical. Não, querido, isso é reino. Eu desafio você a estudar a vida de Jesus e ver um momento que ele esteve em dúvidas. Uma situação que ele ficou assim, não sei, será? Não teve. A única situação que ele não respondeu, ele virou para os caras e falou assim, então me responda uma coisa. O batismo de João é do céu ou da terra? Não sabe, também não sei. Já que vocês estão dizendo que não sabem, então também não sei. Pronto, acabou. Morreu o assunto. Então, primeiro, ansiedade, dúvidas. Terceiro ponto, frieza espiritual. Ficou bem juntinho, mas você vai entendendo aí. Frieza espiritual. Por isso que eu uso o iPad, irmãos, porque para mim escrever é uma tortura. Frieza com Z? É? Yes. Uai, irmão, tem 2º grau de supletivo, né? Normal que eu não saiba todas as palavras. Fazer o quê, né? Aí, vamos lá. Aí o relacionamento é de Deus, mas pararam de ir na igreja. Só não sabe que Deus que é esse, né? Simples. Aí o trabalho é de Deus, mas deixou de ir na igreja. E aí, irmãos? São coisas lógicas, não tem que ficar. Não é aquela coisa assim que tem um dúbio interpretação. Não, é lógico. Se o teu trabalho te afasta de Deus, meu irmão, então fique à toa, mas vá para Deus. Nossa, pastor, você está mandando eu parar de trabalhar? Não, estou mandando você buscar a Deus. E é impossível que uma pessoa que busque a Deus não tenha um trabalho que permita ela continuar buscando a Deus. Amém, irmãos? Amém? Então são coisas lógicas. Se a situação que você está vivendo está te provocando frieza espiritual, e aqui eu comecei falando de igreja, mas você tem também as práticas espirituais: jejum, louvor, oração, adoração e palavra. Ali atrás tem um DVD que eu dou um ensino sobre isso. Eu não sei se eu vou falar, talvez eu fale, talvez não. Mas qual é o grande problema, irmãos? É que nós usamos a arma certa, mas na hora errada. Já viu? Quantas vezes você orou, ou quem aqui já passou por essa experiência? Orou fervorosamente e Deus não respondeu? Eu já passei. Quem aqui já fez uma campanha e no finalzinho dela, nada? Estou sentindo nada. Quem aqui já entrou naquele jejum? Agora eu vou arregaçar o bicho. Chegou no final, estava pior do que no começo. Já aconteceu isso comigo, irmãos. E aí a minha crise, né? Mas peraí, se eu estou lendo a Bíblia, se eu estou jejuando, se eu estou orando, como que está errado? E a Espírito Santo me mostrou, você está usando a arma certa, mas no momento errado. Só para você entender, adianta o seu inimigo estar a 100 metros de você com uma espingarda e você ter um canivete na mão? Adianta alguma coisa? Mas o canivete não é uma arma. Mas não adianta nada.
A não ser que você seja o Matrix da vida, né? Ele atira, você vai defendendo as balas com a lâmina do canivete, né? Mas se você não é, meu amigo, você está lascado. Então eu preciso usar as armas certas no momento certo. Uma das características da frieza espiritual é o desânimo pelas práticas espirituais. A pessoa não quer mais ler Bíblia, não quer orar, não quer jejuar, não quer adorar, não quer louvar. E ela acha que está bem. Em se tratando da juventude, irmãos, quando você para com práticas espirituais, logo em seguida você começa com práticas carnais. É inevitável. No reino de Deus não tem posição inerte. Ou você está crescendo, ou você está caindo. Então, se você julga que está bem, significa que você já está mal. Eu preciso me lançar num processo contínuo de crescimento, aperfeiçoamento. Quantos estão entendendo, irmãos? Efésios capítulo 4, versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como crianças. Então eu preciso me lançar num processo de crescimento. Agora, a frieza espiritual, ela trabalha diretamente contra esse processo. Mas o processo de pedir nunca para. Eu sempre estou pedindo. Ah, porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero. Deus me dá, me dá, me dá. Né, Cíntia? Cíntia não, o ano passado, esse ano não. A cabeluda também não veio agora, né? Cadê a cabeluda do cabelinho? Acho que eu não sei, né? Cabelinho. Como é que é o nome dele? Não, moço. É o Vitor. A cabeluda do cabelinho, gente. Entenderam agora? Agora eu falo por parábolas, mas virá o tempo em que tudo ficará claro para vocês. O que falo agora não entendes, mas entenderás no final. Entendeu? Então, dá uma pensadinha rápida para você não frustrar. Qual foi a última vez que você leu a Bíblia toda? Se você ler 20 capítulos da Bíblia por dia, você lê a Bíblia em 64 dias. 20. Coisa simples, né? 20 capítulos, irmãos. No início vai dar umas 2 horas, mas com o passar do tempo, a prática, você vai ler 1h30, talvez até 1 hora, dependendo da sua, né, disposição. 20 capítulos. Você já imaginou 20 capítulos? Tem gente que assiste um capítulo inteiro da novela, lá em Trindade. Anote aí, 1 Gênesis 4, né? Você anotou. Provérbios 18, 19. Um irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza. Suas contendas são ferrolhos de um castelo. Muitas pessoas conseguem proporcionar traumas através das palavras. Porque elas não vigiam, elas vivem ferindo os outros. No meio da moçada é muito comum tal do apelido, né? Apelido não é de Deus, irmãos. Não é de Deus. Todos nós temos um nome. E se você quiser ver a transformação de alguém, então profetize aquilo que você quer que aquela pessoa seja, não o que o diabo está dizendo que ela é. Quantos entenderam? Amém, irmãos? A sua boca precisa manar vida, não morte. Então muitas pessoas pela palavra, elas ofendem os irmãos. Não tem gentileza. Elas não conseguem ser educadas. São
é igual dedão destroncado, já viu? É grosso. É uma loucura aqui. Gostou, né? As comparações doidas, né? Mas vai aí que no finalzinho você entende. Agora, para você que gosta de, não tem dificuldade em ofender as pessoas com palavras, vou ler um texto aqui para você. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto ao seu irmão estará sujeito ao julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Palavras de Jesus. Então, quando você fica com chocarrices, com conversa torpe, com palavrinhas, sabe, mundanas, cuidado, porque talvez você está se condenando. Ao mesmo tempo que você traumatiza alguém com palavras, você também se condena. Amém, irmãos? Quando o Espírito Santo está dentro de você, a sua linguagem precisa ser santa. A sua linguagem precisa ser santa. Amém? Toda situação que você não conseguir perdoar, tem trauma. Eu acho muito interessante que o catolicismo nos mostrou um jeito de orar e nós aderimos àquele jeito. Mas Jesus, Ele nos deu o tipo de oração. Quantos estão entendendo? Quantos estão entendendo? Alguém se arriscaria a me dizer aonde está a oração do Pai Nosso? Mateus o quê? 6? É o capítulo inteiro? Então fala aí o versículo, né, gente? Não é? Não é? Deus. O que eu acho mais interessante nessa oração que Jesus ensina é que todos nós acostumamos a acabá-la no amém. Porque tem o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Mas se você for estudar os originais desse texto, você vai ver que essa frase não existe. Porque essa frase foi incluída. Então a oração, ela não termina no versículo 13, ela termina no versículo 15. Então é mais ou menos assim, ó. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque se perdoarmos aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se porém não perdoardes os homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai Celestial perdoará as vossas ofensas. Então olhe para mim, irmãos. Se eu não perdoar, eu não recebo perdão. Quantos estão entendendo isso? Então, quando eu não consigo perdoar, eu não consigo ser curado. É uma relação interessante. Por isso que hoje eu e você somos indesculpáveis, precisamos perdoar. Agora, o fato de você ter que perdoar não anula a dor, dói. Eu estava agora com um menino morando na minha casa, que eu julgava ser meu filho.
assim, simplesmente foi embora. Aquilo doeu, mas eu já perdoei ele, já está liberado, já tranquilo e calmo, já estou tranquilo. Porque se eu não perdoar ele, meu pai também não vai me perdoar. Então, se você não perdoa o próximo, você não recebe perdão. Então não adianta você orar para Deus e falar: Jesus, me perdoa, Deus. Não é a oração que vai produzir o perdão de Deus em mim. É a prática de eu perdoar o próximo. Quantos estão entendendo, irmãos? Você pode, o seu joelho sair sangue de tanto orar para Deus pedindo perdão. Se ao ser ofendido você não perdoa, aquela oração não adiantou nada. Porque Jesus ensinou que para que o meu Pai me perdoe, eu tenho que perdoar. Então percebe por que muitas vezes você está orando e não acontece? Você está orando: Deus, me perdoa, Jesus. E ele fala assim: então vai lá e perdoa alguém. Procura alguém que está te ofendendo, perdoa, vai lá, vai. E aí você não sai do lugar: Jesus, me perdoa, Jesus. Mata aquele miserável, mas me perdoa, Jesus. Entende? Não vai adiantar nada, meu irmão. Não, já foi. Né? Nessa etapa, nessa faixa de etária de idade é muito comum, né, as mágoas. Porque escola, faculdade estranha, cheio de gente que não está nem aí, não tem escrúpulo, não tem valor, não tem princípio, não tem moral. Então o pessoal vai lascando tudo. Então não adianta, você vai ter que perdoar. Amém, igreja? Amém. Mais alto, amém? Amém. Mais forte, amém? Amém. Eita glória. Aí, ó. E quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Viu? Não é pedir perdão, é praticar o perdão. E como é que a gente pratica o perdão, irmãos? Sendo ofendido. Senão não tem jeito. Sim ou não? Hã? Então todas as vezes que você estiver diante de uma ofensa, não se entristeça. Alegre-se, porque Deus proporcionou um meio pelo qual você pode ser perdoado. Percebe a diferença da ótica espiritual para a ótica natural? Então, como terráqueo, você quer matar. Fulano vai ver comigo, mata ele, né? Ou então quer tirar uma casquinha. Isso é muito comum em nós, pastores. A gente tem que vigiar muito, né? Porque a pessoa vem e fala, você fala: não faz isso. Fulano, por favor, não vai dar certo. Ele vai e faz, aí se lasca. E quando vem, a primeira palavra: mas eu te disse. Eu te avisei, né? Então essa prática de perdão, ela está sendo meio que abolida do nosso meio, em detrimento à justiça humana. Diz que tinha um jagunço que converteu, né? Um daqueles caras do norte lá, sabe aqueles que só anda com a peixeira do lado? Converteu. E aí começou a ler a Bíblia, e de repente os irmãozinhos lá da igreja quis ver se ele tinha convertido ou não, e começou a bater nele, dar tapa nele. Ele falou: gente, não faz isso comigo, isso não vai prestar. Não, mas você converteu, você não pode fazer nada não. E pá! Aí disse que numa dessas, quando eles deram o tapa, o cara enfiou a faca. E na hora que ele enfiou a faca, ele recitou a palavra: batei, e abre-se-vos-á. Será que ele converteu ou não? Fala aí. Entendeu? É loucura, não? Fala aí. Já estou com uma aqui, tá assim, mas de onde ele tira isso? Então, queridos, ou nós decidimos viver uma vida espiritual, ou nós vamos carnalmente ir para o inferno. Porque se você não perdoa, não vai ser no dia do juízo que vai adiantar você perdoar. Naquele dia, meu irmão, infelizmente, não haverá misericórdia. Então, ou você perdoa agora, está entendendo, né? Eu anotei mais um texto aqui. Esse texto é muito lindo.
Pedrão lá no alto do seu farisaísmo, né, da sua religiosidade. Então Jesus começa a ensinar como se deve tratar um irmão que pecou. Então Jesus fala, ó, se o teu irmão pecar contra ti, vai ter com ele. E se o seu irmão, e se você conseguir convencer o seu irmão, você ganhou ele. Agora, se não resolveu, vai com mais 2 testemunhas. Agora, se não resolveu, leva diante da igreja, mas tem que ter paciência, tarará, parará, parará. Aí olha só o que está escrito. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Será que ele era fadigado ou não? Será que ele já tinha uns 3 em mente que ele queria matar? Ele já tinha, irmãos. Pedro deu facada nenhum. A gente fica mistificando, em nome de Jesus, isso vai ser quebrado na sua mente, amém? Amém? Glória a Deus. Então Pedro, quando ele faz essa pergunta aqui, ele não estava cheio do Espírito Santo. Ele estava cheio de carnalidade. Porque ele queria algum parâmetro para saber que hora que ele ia partir para a brutalidade. Porque tinha que ter essa hora. É impossível você ficar o tempo todo né? Na cabeça de Pedro isso era uma loucura. Aí olha o que Jesus fala. Ele continua, né? Senhor, até quantas vezes o meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Olha. Aí respondeu Jesus, não te digo que até 7 vezes, mas 70 vezes 7. 70 vezes 7 por dia. Irmão. Olha para a pessoa que está do seu lado aí. Fala, imagina o semblante de Pedro. Não, Pedro, não é 7 vezes, querido, é 490. Vou pescar. Peixe não briga com a gente. Peixe não ofende a gente. Então, o perdão ele está ligado à maturidade cristã. O perdão está ligado a uma vida de cura. De sorte que os traumas que me são colocados na vida, se eu não libero isso, eles vão me engolir, eles vão me devorar. Como você está entendendo? E uma das coisas que o Espírito Santo quer nessa tarde, irmãos, é liberar você desses traumas. Eu não sei, mas pelo Espírito eu já posso enxergar alguns aqui. E a única coisa que o Espírito Santo quer é que isso saia, que você se livre disso. Porque hoje a ciência diz, né, tadinhas, são tão atrasados. Hoje eles dizem que a maioria das doenças são originadas na alma. 2000 anos atrás Jesus já falou isso. E é só agora que eles estão começando a entender sobre essas coisas, né? Então, de onde vem toda essa amargura? Dos traumas que não foram curados, dos perdão, ou como é que fala? Perdões? Dos perdões que não foram liberados. Agora, se eu e você temos o Espírito Santo dentro de nós, meu irmão, é impossível que você viva nas tristezas, nas angústias. Eu não viverei traumatizado. Eu decidi viver em cura. Não, meu irmão, você pode falar. Pensa no trem aqui para mim. Um dia alguém virou para mim, né? Uma pessoa que queria mesmo me... Falou, Sebinho, você não sei, cara, você parece um bobo alegre. Eu falei, ainda bem que é alegre, né? Já imaginou se além de bobo eu fosse triste? Eu podia morrer, ué. Aí eu estava lascado mesmo, aí eu podia ir para o inferno. Então eu decidi. Levanta tuas mãos e repete comigo assim: a alegria do Senhor é a minha força. Então você não se fortalece em Deus enquanto Deus está triste.
É só quando ele está alegre. Nossa, agora foi ruim, hein? O que alegra Deus, irmão? Você sabe ou não? Hã? Quando você ganha almas. Agora arrochou. Se você acha que se alegra a Deus trocando de carro, você está redondamente enganado. Se você acha que se alegra a Deus porque você comprou sua casa, você está redondamente enganado. Se você acha que você está alegrando Deus porque você, né, um relacionamento, para. O que está escrito: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Então todas essas coisas, na verdade, são desejos do meu coração, não do coração de Deus. Agora Deus, Ele libera. O único momento em que a Bíblia fala que há festa nos céus é quando um pecador se arrepende dos seus pecados. Quantos estão entendendo, irmãos? Agora, se você quer produzir alegria em Deus para receber a força, então, meu amigo, você tem que ganhar almas. E aí eu te pergunto, nós estamos em setembro, dia 15. Quantas vezes você alegrou o coração de Deus esse ano? Viu aí que loucura? Viu aí que loucura? Há uma teologia doentia, irmãos. Ah, Deus está feliz porque agora eu consegui meu primeiro milhão, tá? Está feliz? Impressionante a alegria que Deus está. Irmãos, você pode imaginar o que é? Vamos colocar aqui. Estou pensando aqui alguma coisa. Claro, né? Você conhece um carro, uma marca de carro que chama Land Rover? É feio, né? Pensa num carro lindo, irmão. Um dia eu quase entrei. Não, teve um menino que estava comigo, que eu só não matei ele porque eu creio na salvação, né? Daí eu não ia ser salvo. Mas ele virou para mim e falou que o Land Rover parece um Uno grande, moço. Eu quase voei na garganta dele. Eu falei: você é um infame, você é um profano falar um negócio desse de uma Land Rover, você é um promíscuo. Aí ele: que é isso? Eu falei: tá brincando. Mas a Land Rover, irmãos, é um carro maravilhoso. Não sei, eu já tive a oportunidade de entrar dentro de uma, e ela é personalizada, costurada à mão, é um luxo. Você acha que isso tem valor para Deus? Você acha que um negócio desse tem valor para alguém que cria estrela de diamante? Não, porque Deus cria estrela de diamante, irmãos. Você já pensou que a rua da cidade para onde eu e você iremos é de ouro? Você nunca pensou nisso, né? Porque senão você vivia doido igual eu. Estuda um pouquinho sobre a Serra Pelada para você ver quantas pessoas morreram ali por causa de ouro. E na nossa pátria, de repente você vai estar andando, chutou uma pedrinha de ouro, mais ou menos desse tamanho. E se a rua é de ouro, imagina a casa. Eu vou te dar uma dica para você saber onde eu estou no céu. Quando você vê uma casa, tipo um iglu, redondão assim, ó, que é um diamante só, gigante. Você pode saber, não, aqui lá o pastor Ebinho está lá, vamos lá ver ele. Eu já falei com Jesus. Eu quero minha casa assim, só diamante. Vocês não pensam em nada que é do céu, né, gente? Eu fico impressionado com isso. É porque eu vejo as expressões, né? Vocês olham para mim, tem uns que olham e falam assim, ó. Isso aí, tadinhos. Mas, irmãos, é o que está na Bíblia. A Bíblia fala que a rua é de ouro. Qual estão entendendo? Então, se o meu pai cria uma rua de ouro, como que eu posso imaginar que ele vai se alegrar com uma alvenaria?
com tijolo, com barro, com cimento, nunca na vida. Agora, quando eu começo a ganhar almas, aí eu começo a alegrar o coração de Deus. E automaticamente, ao alegrar o coração de Deus, eu recebo força. Força. Terceira porta: legalidade ou a prática do pecado. Vamos lá. Não, só pelo novo, né? Porque isso aí já ficou velho. Agora eu não quero baixar de novo, não. Entendeu? Legalidade ou prática do pecado. Eu escrevi por sinais ali. Aí, cabelinho. Esse é o cabelinho. E a futura esposa dele é a cabeluda. Quantos entenderam as 3 portas? Amém? Hereditariedade ou espíritos familiares, traumas não curados ou legalidade ou a prática do pecado. Agora eu quero colocar para você, rapidamente, porque a gente já viu isso ano passado, mas eu estou só fazendo uma recapitulação. Abra sua Bíblia comigo em Efésios, deixa eu procurar um lugar aqui. Cartas, completando informação, escola, informação sexual. Aqui, ó, tá assim. Achei. Efésios capítulo 6, versículo 12. Esse é um texto muito conhecido. Será que essa caneta vai aguentar, velho? Efésios capítulo 6, versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra principados, potestades, dominadores e forças espirituais do mal nas regiões celestes. Detesto escrever. Não dá. Aqui você tem como funciona o império das trevas no intuito de capturar uma pessoa. Você já ouviu isso aqui a nível de território, né? Principado sobre nações, tá, ok, tudo bem, tá tudo certo, tá errado não. Só que agora você vai entender como isso aqui funciona para capturar uma pessoa, o indivíduo. Então a primeira classe de demônios são as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Esses demônios aqui eu chamo de demônios de influência ou sugestão. São aqueles demônios que estão 24 horas lançando cadeias de raciocínios na nossa mente. Então você está passando, ele começa a mostrar imagens pornográficas, ele começa a te levar para, já viu? Assim, você vai ali, né? Você está andando, vai dar uma voltinha no centro da cidade e você recebe R$1.000 por mês, mas a sua, né, já está lá com 915 de dívida. E aí de repente você está andando e aí vem a famosa palavra, né, promoção. Aí você é de Deus. Quantos entenderam, irmãos? Esses demôniozinhos atiçam até o olho da gente. Você vê palavra promoção, você vê a quilômetros de distância. Entendeu? Você não tem nada a ver. Você está ali, ó, de repente você
Olha, meu Espírito Santo está me guiando. Olha aqui, aonde que eu ia conseguir ver uma promoção dessa? Ele já esqueceu que ele está devendo, ele já esqueceu tudo na vida. Ele só pensa na promoção. Então essa primeira classe de demônios aqui, eles andam ao derredor 24 horas, tentando nos levar para um aprisionamento, para a queda. Quando uma pessoa cede às pressões e ela cai, ela tem duas alternativas: ou ela confessa para o seu líder, para o seu pastor, e junto com ele, os dois vão num processo de santificação, ou então ela vai pecar de novo. Eu só consigo vencer o pecado, irmãos, que eu confesso. Se eu não confesso, esse pecado vai me achar. Então, você confessou, ou você não confessou, vamos supor que a pessoa não confesse, então ela vai cair de novo. Quando ela cai novamente no mesmo pecado, ela estabelece um domínio sobre a vida dela. Dominadores. Aí você vai ver porque que muitas pessoas dizem: eu tento, mas não consigo. Eu tento parar, mas não consigo. Porque a essa altura do campeonato, ela já está com um domínio sobre a vida dela. E por que ela está com domínio sobre a vida dela? Porque ela cedeu às influências de Satanás e começou a praticar o pecado. Quantos entenderam? Amém? Ok. Esses dominadores, eles são em todas as áreas, não é só uma área. O primeiro entra por uma área, mas depois ele abre para todas as áreas, ou o maior número de áreas possíveis. As potestades são uma classe de demônios que já são destinados a destruir a vida dos outros, a vida daqueles que estão no relacionamento daquela pessoa. Então, Satanás, pelo seu prazer, libera uma potestade sobre a vida de uma pessoa. Quando uma pessoa tem uma potestade, é muito simples de você identificar. Já viu, em se tratando do assunto nosso em questão, você já viu aquela pessoa que fala assim, ó: tudo quanto é menina que eu quero pegar, eu pego. Identificou na hora. Quantos entenderam? Não tem o garanhão lá da escola? Não tem aquela menina que fala assim: é impressionante, mas todo menino que eu penso dá mole para mim. Aí a gente pensa assim: poxa, fulano como é que fala? Ele é um conquistador, né? Ele é um Dom Juan. Não, meu filho, ele é um endemoniado. Não tem nada de conquista, de nada ali. O que tem ali são demônios. Isso aqui, irmãos, no mundo espiritual, é uma hierarquia que não é opção, é lei. Então os principados dominam sobre as potestades, que dominam sobre os dominadores, que dominam sobre as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Entenderam isso ou não? Então aqui é uma cadeia hierárquica que não é opcional, é uma lei. Então as forças espirituais do mal têm que se submeter aos dominadores, que se submetem às potestades, que se submetem aos principados. Só que as potestades, elas são liberadas para a vida de uma pessoa sem que ela saiba. Então se você chegar hoje perto daquele camarada lá da escola que fica pegando as meninas tudo da faculdade e falar para ele assim: cara, você tem um demônio. Ele vai falar para você assim: você fala isso porque você não pega ninguém, né? Então porque você virou crente, está virando bicha, você acha que eu tenho demônio. Ele não sabe, mas ele tem. Nessa etapa aqui, geralmente a pessoa começa a causar o sofrimento alheio. Então nessa faixa etária aí da juventude, né? Na nossa faixa etária de idade, né? Então é muito comum você ter aí as desilusões amorosas, os traumas emocionais causados por alguém com esse tipo de demônio aqui, ó. Levanta a mão você que consegue identificar isso aqui, que já viu isso na vida de alguém. Deixa eu ver. Você conseguiu identificar isso aqui na vida de alguém? Você falou assim: eu entendi isso aí, eu já vi isso aí. Levanta a mão bem alto, deixa eu ver.
Pronto, então vocês estão na fita, no DVD, porque fita já tá velho. Ok, a diferença entre potestade e principado é que o principado é um pacto consciente. Então aqui você tem um pacto consciente. Aqui é involuntário. Aqui é pela não confissão. E aqui é o tempo da tentação. Quantos estão entendendo? Amém, irmãos? Enquanto você estiver nesse nível aqui da batalha, um bom processo de santificação ajuda. Daqui para cima, a coisa já complica. Você vai precisar de um profundo processo de santificação. E de uma oração assim de libertação mesmo. Com clareza. Deus, em nome de Jesus, eu declaro a liberdade na vida do meu irmão. Essas coisas aí. Agora, um grande erro que eu vejo hoje são as pessoas acharem que pacto com Satanás tem a ver com sangue só. Então tem gente que acha que fazer pacto com Satanás é cortar o pulso e colocar no sangue do bode lá no cemitério. Aí ele acha que isso é pacto. É claro que isso também tem a ver com pacto, mas isso não é só pacto. 90% dos pactos com principados que são feitos no nosso tempo, eles são feitos e firmados através da palavra. Vou dar um exemplo. Aos 18 anos de idade, eu tinha um ideal de mulher. Eu tinha um sonho, eu vou casar com uma mulher desse jeito. E eu sempre fui muito simples. Então a mulher ela tinha que ter 1,80 m, branca, do cabelo cacheado preto e o olho azul ou verde. Muito simples. Era o meu ideal de mulher. E aí eu saí de Matosinhos com 16 anos e fui morar em Belo Horizonte, na capital, na casa dos meus tios. E quando eu me matriculei na escola, irmãos, que eu entrei dentro da sala de aula, meu Deus, estava lá, do jeito que eu tinha imaginado. Eu falei, não tem lógica um trem desse não. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, assim. Não falei com esse sentimento, né, de intimidade com Deus, né, mas eu falei com raiva, né, porque a menina era muito bonita, e eu, né, erosão, sol, chuva, vento, essas coisas. E aí, pro meu desespero, essa menina encarnou em mim. Não, porque, não sei o que, eu falei, não, essa menina vai fazer eu sofrer, cara, já sei, não vou cair nessa não sei o que. E foram 6 meses. Aí uma turma lá dos amigos da escola me encantou lá e falou, cara, fala sério, você é bicha? Isso eu estava com 16 anos, 17 anos. Eu estou com 38, quantos anos atrás? Fala aí, 21 anos atrás, irmãos. Há 21 anos atrás não estava igual hoje, né? As pessoas que têm distúrbios sexuais, elas andam tranquilo na rua. Há 21 anos atrás não era assim não. E aí os caras me encantoaram e me deram um arroxo mesmo. Fala sério, você é bicha, você é gay. Porque não tem lógica, cara, a menina está te dando mole, já tem vários meses, isso não é nada. Aí eu não aguentei, né? Falei, não, então vou entrar para dentro, quero nem saber não. E aí, dei um jeito e pá, aquela coisa toda, e começamos a namorar. Só que eu, irmãos, eu detestava estudar, e eu não gostava de trabalhar. Eu era o cara, assim, endemoniado 24 horas. Eu não sei, eu vivia endemoniado, então eu dormia endemoniado, eu acordava endemoniado, era um negócio esquisito. Então eu vivia malandrando. Não, vocês não têm noção de quem eu era. Não. Por isso que eu fico indignado. Porque quando eu olho para o que Jesus, né, pela misericórdia dele fez na minha vida, e olho para vocês, eu falo assim, não, gente, pelo amor de Deus. Irmãos, eu viajava todo mês do carnaval, eu ia para a praia, às custas dos bestas.
Porque eu comprava 1 litro de cachaça e colocava de seringa dentro de um litro de uísque, 24 anos, só para vender a dose. 12 anos, perdão, só para vender a dose a R$10, R$11, juntava o dinheiro e ia para a praia. Eu era insuportável. Eu vivia endemoniado. Então eu não gostava de trabalhar, era cheio de dar, né, tomar nos outros, aquela coisa toda. Não, enfim. E aí surgiu uma oportunidade de nós dois irmos trabalhar num shopping de Belo Horizonte. Na época era o maior shopping de Belo Horizonte, era o BH Shopping. E eu feliz da vida, né? Falei, eita, agora eu estou por cima da carne seca, né? Vou trabalhar no shopping e tal, uma menina massa do lado, aquela coisa toda. Meu amigo, eu não sabia que eu era feliz. Quando nós chegamos no shopping, eu não conhecia nada, irmãos, eu não conhecia o mundo, eu não conhecia essas coisas erradas, não. O mundo capitalista, a agressividade do mundo capitalista, eu não conhecia. Eu não sabia o que era um cara bonito, cheio da grana, meu amigo, não sabia não. E de repente, quando nós chegamos no shopping, né, aí eu fui trabalhar numa loja de som e ela numa loja de calçado. E nós trabalhávamos, o horário do shopping lá era de 10 às 14, de 14 às 10, os 2 horários. E como a gente estava com o sonho de casar, trabalhávamos das 10 da manhã às 10 da noite. Um belo dia eu estou entrando dentro da fábrica, da loja de sapato, e eu vejo uma cena, né? Um cara lindo, porque aquele cara era bonito, pelo amor de Deus. Bem vestido. E mais cheiroso que mão de barbeiro. Você já foi na barbearia, viu? Olha, você experimenta ver para você ver. A mão de barbeiro é um trem esquisito, cheira demais na conta aqui. Aí eu falei, olha, mas esse trem tá errado. E o cara cheio de dar risada. E o pior, ela estava rindo também. Eu pensei, esse negócio não vai prestar. Mas não deu outra. Foi 3 semanas, ela virou para mim e falou, Bim, não tem jeito, cara. Eu não ri na hora, irmão, estou rindo agora. Não. Ai, Jesus da glória. Eu olhei para ela e pensei, eu vou te matar, ué. Se não tem jeito para mim, não tem jeito para mais ninguém, eu vou te matar. Aí ela falou, não sei o que, foi aquela... Aí eu fui embora para cá. Aquele dia foi o pior dia da minha vida. Acabou, meu mundo caiu. E aí eu em casa, irmãos, eu fiz a seguinte oração. Eu fiz uma oração para o diabo. E eu disse assim, eu estava com 18 anos de idade, eu disse assim, se você me ajudar com as mulheres, mas nunca eu vou gostar de nenhuma. E quantas eu puder fazer sofrer, eu vou fazer. E dos 18 anos até os 24 anos de idade, meu irmão, a minha vida era destruir pessoas. O que eu fiz? Um pacto consciente com o principado. E eu não rasguei pulso, não fiz nada, não fui no cemitério, nada. Então, o que eu e você precisamos entender? Existe uma cadeia de influências ao meu derredor, 24 horas. Se eu não vigiar, pode ser que um dominador me pegue. Pode ser que eu esteja sendo usado por uma potestade. E pode ser que eu já tenha feito algum pacto com Satanás. Como estão entendendo? Amém, igreja? Isso aqui é a hierarquia do inferno. Eu queria dar alguns minutos para perguntas. Porque esse momento aqui, tanto das portas de entrada, quanto esse momento aqui é muito importante. Não é prudente que você tenha dúvidas com relação a isso aqui. Porque o inimigo, irmãos, ele está furioso. Eu sei como é que o diabo está. Essas verdades que estão sendo colocadas para vocês aqui, é uma loucura para ele. Porque de fato, vocês agora estão conhecendo como funciona o império das trevas. Vocês estão entendendo como é que o diabo vai tentar capturar cada um de vocês. Quantos entendem isso, irmãos? Amém? E isso eu sei que põe em fúria Satanás. Por isso eu queria abrir alguns minutos agora para perguntas, porque eu não posso deixar que você saia daqui com nenhuma dúvida. Então não tenha vergonha não. Se tiver uma pergunta, faça a pergunta. Se eu pudesse responder, eu respondo. Se não, Fernando depois responde.
Lembro, hein? Pensa que não tem que eu lembro. Vamos fazer o teatrinho então para poder, né, ficar mais. Deixa eu colocar aqui que se você. Tá prendendo meu dedo. Você viu, né? E não acudiu, né? Arrepio. Esse aqui é o arrepio. Deixa eu ver aqui. Como é seu nome? Sara. Vem aqui, Sara. Sarinha. Rapaz, mas Sarinha é linda, hein? Sua mãe tá aqui, Sarinha? Cadê sua mãe? Ora, viu? Ora, mas ora bom mesmo. Sarinha é lindinha. As duas, faz favor. Ué. Vamos ficar aqui em cima aqui que dá para todo mundo ver. Vem cá, Sarinha. Não que você seja pequena, viu, filha? É só porque aí a galera vai ver melhor. Isso, pode subir. Dá os braços assim, ó. Deixa eu ver aqui. Não, você no meio. Isso, os braços. Os bonitinhos lá, ó. Os dois. Não, 2. Eu não falei 2, eu falei 2. Agora, queridos, preste atenção em mim. Isso daqui é um teatro. Amém? Pelo amor de Deus, não vem com o neuro ao meu lado, não. Não de cá. Ai, meu Deus, agora então só isso. Não, ninguém é nada aqui. Todo mundo aqui é filho de Deus, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Amém, igreja? Posso ouvir um amém mais forte? Amém. Glória a Deus. Troca. Dá o braço para ele. Não, braço. Os caras aqui, aqui eu tô gostando de ver. Então vamos lá. Chega mais para lá um pouquinho. Então, para você entender como que funciona o mundo espiritual. Aqui tem o Humberto. Humberto é a Sarinha. Humberto e Sarinha são o natural da coisa, né? Duas pessoas e tal, ok. O Wesley, a Heloísa e a Fabiana são o espiritual, o mundo espiritual, ok? Vamos lá, para vocês entenderem. Então, suponhamos que o Humberto não está lendo a Bíblia como deveria, não está jejuando, não está orando, sabe aquela coisa assim. Ele chegou um dia que ele apelou tanto que ele foi até assistir televisão, mas é tudo um supositório. E aí, ele disse para ele mesmo assim: você quer saber uma coisa? Vou para aquela igreja mais nada, igreja ali, tudo muito ruim, né? Aquela coisa barulhenta. Não vou mais não. E aí, o Humberto começa a olhar como não deveria. E aí, ele não confessa. E aí, ele olha de novo. Então, ele estabeleceu uma prática. E quando eu estabeleço uma prática de pecado, quem vem? Bonitão. Um dominador. Então você tem aqui o dominador que está sobre a vida do Humberto. Do outro lado, você tem a Sarinha. Digamos que a Sarinha, né? Não, a Sarinha, né? Fiquei até agora sem graça de falar isso, porque ela é tão querida, né? Dá vontade de você nem de apertar muito para não quebrar. Essa bonequinha, né? Viu? Sarinha. Sarinha, presta atenção no que eu vou dizer. O dia que alguém chegar para você, entendeu? Você vai fazer uma pergunta para ele. Você vai perguntar para ele assim, ó: quantos mortos você já ressuscitou? Entendeu, Sarinha? Compromisso comigo, hein? Se ele não tiver ressuscitado nenhum, enfia o pé nele. Fala, vai caçar sua turma, então. Então a Sarinha, vamos supor que a Sarinha também, naquela vida difícil, aquela coisa toda, né? E tal, esfriou. E aí ela desobedeceu seus pais. Só que ela não confessou esse pecado. E aí o que ela fez? Desobedeceu de novo. Quando isso começa a ser uma prática, então vem um dominador. Só que nesse caso aqui,
Satanás decidiu liberar uma potestade. Então você tem aqui o espiritual da Sara, que é a natural, e lá o Wesley, que é o dominador, sobre o Humberto, que é o natural. Aí os dois nessa intempérie aí decidem ir para uma balada. Uma baladinha, né? Aquela coisinha tal. Chegando lá, aí a Sara, num determinado momento, olha para o Humberto. E aí, preste atenção no que eu vou dizer para vocês agora. Preste muita atenção. O diabo, ele não pode ler o seu pensamento. Amém, igreja? Porém, ele consegue entender o brilho dos seus olhos. Quando você olha para alguém e a sua pupila dilata por causa das emoções que estão acontecendo no seu corpo, o diabo sabe. Então a Sarinha vai e olhou para o bonitinho aqui, né? E aí aconteceu esse fenômeno. Automaticamente, a potestade que está sobre a vida dela tem autoridade sobre o domínio. Quantos entenderam isso? Então a potestade vira para o domínio que está sobre o Humberto e dá uma ordem. E aí não tem jeito, irmãos. Humberto vai ter que vir. Quantos entenderam isso? Amém, igreja? Amém. Obrigado, pode se sentar. Então isso é o mundo espiritual nas relações mundanas. De maneira que, se você não está atento, pode ser que você esteja sendo enganado. Mas vamos lá, perguntas. Fale agora ou cale-se para sempre. Se você tiver alguma pergunta, você levanta a mão que o Fernando vai levar o microfone até você rapidamente. Bem, devagar para não ter confusão, tá, gente? Um de cada vez, por favor. Não, um de cada vez. Olha lá, ó. Nossa. É isso. Quem levantou a mão? Hã? Não, pode deixar aí. No caso, sim. O mesmo problema que o senhor teve, meu pai teve, igual. Exatamente iguais, assim. Acredito que só não teve relação com o homem, no caso, mas foi com o animal, foi com um monte de coisa. E na minha infância, eu vi uma relação com meu pai, no caso, com a minha mãe e tal, e isso me perturbou bastante. E ele tinha uma prática eu vou falar uma coisa bem forte, não sei se... Vai, minha filha, é agora. Tá, ele tinha uma prática de quando ele ficava com a minha mãe, logo após ele ia para o meu quarto, assistia vídeos pornográficos e se masturbava. Eu não sei se eu estava dormindo no quarto, muitas vezes talvez eu estava lá. Entendi. E isso seria uma potestade ou um principado? O que estava agindo na vida dele é um principado, no caso. Principado. E consecutivamente passou para mim. Você tem quanto tempo de conversão? Acho que uns 2 anos, mais ou menos, 1 ano e pouquinho. Ok. Você está com quantos anos? 18. 18. Então, seu nome? Larissa. Isso. Até os 17 anos, Larissa, toda essa influência, ela tinha direito de te possuir sem aviso prévio. Ok? Então ela podia te possuir. Então, até os 17 anos, seria normal você ter desejo sexual por animal, você querer transar, ser compulsiva. Por quê? Essa legião de demônios, ela tinha livre acesso à sua vida porque o seu pai fez, ok? Mas quando você converte, o sangue de Jesus encerra isso. Acabou. Agora, toda essa parafernália demoníaca não pode simplesmente chegar e entrar na sua vida, não pode. O sangue está ali, entre você e eles. Mas tem um detalhe: tudo isso vai viver ao seu derredor, rugindo como um leão, querendo te tragar. De maneira que, se você não se lança num processo profundo e contínuo de santificação, eu estava explicando isso para algumas pessoas. Como funciona? Ninguém morre de AIDS. As pessoas morrem por causa de uma outra doença que pegaram, e porque o HIV tirou o sistema imunológico, abaixou o sistema imunológico. Então a santificação, ela é o nosso sistema imunológico. Quando você
deixa de se envolver com as práticas espirituais, jejum, louvor, oração, adoração, palavra, esse sistema imunológico espiritual, ele vai baixando, entendeu? Automaticamente essas influências que estão ao seu redor começam a ter mais força, entendeu isso? Entendi. E assim, inclusive, eu tenho lutado contra algumas coisas assim relacionadas a isso e tem me perseguido e tá muito difícil para mim, sabe? Normal, meu filho. Todo dia quando eu abro a internet, o diabo tá lá. Vai no site, vai no site. É um clique. Ah, vocês não estavam aqui ontem, né? Há uma informação no filme de ontem que eu fiquei abismado quando eu vi aquele filme a primeira vez. Em um clique você tem mais de 1 bilhão de páginas pornográficas. Em um clique. Então, Larissa, o que acontece com você? Hoje, você tem que entender que ou você vive uma vida de santificação constante, ou então, minha filha, eles vão te pegar. Essa é a realidade. Porque a fúria deles é intensa. O que move Satanás é o ódio. e essa, inclusive, é a única área que eu tenho dificuldade, assim, sabe? Então. As outras é a principal área. Pronto, então você vai analisar agora a sua santificação. Nesse processo, eu vou aproveitar as perguntas para ir falando, tá? Dentro da prática espiritual chamada palavra, que é a Bíblia, você tem uma disciplina que chama-se leitura como alimento diário. Então essa disciplina, ela tem uma ação direta na minha mente, no meu consciente, no meu subconsciente, ok? Então, durante todo o dia, nós recebemos informações da nossa alma pelas janelas da alma. Então, tudo que você toca, tudo que você vê, tudo que você cheira, prova, ouve, tudo isso são informações que vão sendo armazenados na minha mente, no meu consciente, no meu subconsciente ou inconsciente, ok? O que acontece? As informações que estão no meu consciente, pela minha vontade própria, eu consigo anulá-las. Então você tem essa guerra, não vou pensar nisso, eu não quero isso, ok. Só que essas informações, elas não estão só no consciente, elas também estão no subconsciente. E aí está o grande problema, porque tudo que está no nosso subconsciente, nós não temos domínio. Entendeu isso? Quando eu não entro nessa prática espiritual chamada palavra, e não cuido dessa disciplina chamada leitura como alimento diário, o que vai acontecer? Eu não vou submeter a minha alma a um processo de substituição. Como funciona isso? Quando você vai lendo a palavra ela vai substituindo as informações que estão no seu subconsciente pela vida. Entendeu isso ou não? Então, de maneira que quando você se deita, o que vai borbulhar na sua mente? O que tiver lá. Então, se você não se entregar à leitura como alimento diário, dificilmente você vai conseguir resistir, porque o acúmulo de informações pecaminosas, de informações mundanas e destrutivas no seu consciente, no seu subconsciente e inconsciente, vão ser tantas, que vai chegar uma hora que o diabo vai conseguir te pegar. Entendeu isso? Então qual é a palavra de ordem para nós hoje? Santificação. Eu preciso me santificar. É mais ou menos assim, ó, a santificação, as práticas espirituais. Vou mostrar para vocês. Vem aqui, ó, arrepio. Quando a sua santificação está baixa, quando as práticas espirituais estão baixas, então o diabo, ele trabalha mais ou menos assim, ó. Como é que é seu nome? Ô Evandro, olha lá, Evandro, olha lá. À medida que você vai se entregando às práticas espirituais, à santificação, ô Evandro, ô Evandro. Vocês estão entendendo? Vai chegar uma hora que o processo de santificação vai estar tão aguçado que o diabo vai estar gritando e você vai estar olhando para ele e fazendo assim, ó. Quantos entenderam, irmãos? E por que você não deu um glória a Deus e não chutou essa cadeira? Obrigado. Entendeu? Então o seu caso hoje é um caso de santificação. Você não pode, Larissa, baixar a guarda nunca mais, minha filha, só quando Jesus voltar.
Então leia a Bíblia, leia a Bíblia. Agora, leitura como alimento diário, irmãos, não tem nada a ver com meditação. Leitura como alimento diário é aquela leitura que você faz todos os dias para alimentar o seu espírito. Amém, igreja? Ninguém senta na hora do almoço e fica tentando entender a comida, né? Aconteceu isso com você já? Não, você senta e come. É a mesma coisa. Você vai pegar a Bíblia, abrir a Bíblia e ler a Bíblia. Amém? Pergunta. Aqui, ó. Tem como uma pessoa estar sob o domínio de um principado sem ter feito um pacto ou sem ela saber? Ou não existe? É muito difícil. É muito difícil porque essa entidade, ela responde à vontade. Então, por exemplo, o próprio Deus nos deu o livre-arbítrio. E quando Deus nos dá o livre-arbítrio, Ele limita a ação de Satanás na minha vida. Então a ação de Satanás profunda na minha vida depende da minha vontade, assim como Deus depende da minha vontade. Se eu quiser, Deus vai agir. Se eu não quiser, Deus não vai agir. Entendeu isso ou não? Amém, igreja? Mesma coisa o principado. Porque o principado, quando ele entra numa pessoa, alguns acontecimentos sobrenaturais começam a ser prática daquela pessoa. Então não tem como ela vivenciar isso sem ela ter noção do que ela está fazendo. Por isso que o principado, ele depende de um sim da pessoa. Ele não depende de desse misticismo aí de negócio, não. Ele depende do sim. Então se você diz sim, ele entra. Se você diz não, ele não pode entrar. Embora você vai viver no nível das potestades. Porém, tem uma outra situação. O principado, para poder ouvir o seu sim, ele pode se disfarçar até em anjo de luz. Entendeu? Então ele pode vir na presença, na forma, né, do cavaleiro, do príncipe encantado, ou na forma da mulher mais linda do mundo, ou na forma, sei lá, entendeu, né? Então ele precisa do sim. Se ele não tiver o sim, ele não tem como, que ele vai contra um princípio eterno que Deus estabeleceu. Pergunta. Falando da primeira porta, hereditariedade e espíritos familiares. O adultério, quando ele vem assim, em cadeias na família, o primeiro adulterou, o outro adulterou, isso é quebrado como? Essa maldição, né? Aí, se a pessoa converteu, eu expliquei, o sangue de Jesus, ele vai acabar com o livre acesso, ok? Livre acesso. Porém, somente pela santificação é que eu vou conseguir resistir a essa tentação. Porque mesmo sendo liberto, eu jamais deixarei de ser tentado. Entende? Então a pessoa, ela converteu, o sangue de Jesus veio. Agora, o demônio do adultério não vai poder mais possuir ela e levar ela para o adultério, mas ele vai continuar tentando. Vamos lá, tal. Coloca a mulher na frente, coloca o homem na frente, coloca a pessoa ali. Os manjares sempre vão ser servidos. E se eu não me lanço numa proposta de santificação, o que vai acontecer? Eu vou ceder de novo. Não que o sangue de Jesus não tenha poder, mas só que o sangue de Jesus, irmãos, não garante o futuro. É loucura isso, não é? Mas é a verdade. Se o sangue de Jesus garantisse o futuro, não tinha nenhuma necessidade de eu viver depois da conversão. É para quê? Já está tudo pronto. Por isso está escrito em João capítulo 8: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isso é o sangue. Mas também está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí você tem um processo. Então a maior parte dos cristãos, eles têm muita predisposição para o instantâneo, o sangue, mas eles não têm predisposição para o processo, que é a santificação. E aí vive aquela safadeza, né? Pede perdão de manhã e peca de noite, pede perdão de manhã e peca de noite, mas vai para o inferno, nem adianta, entendeu? Glória a Deus. Pergunta. Amém? Bom para ambas as partes.
Glória a Deus. Vamos ficar de pé então.